Night of Chaos capítulo 13, Inversão. Fernando estava tremendo ao ver o machado acertar o chão a poucos centímetros dele. Felizmente ele conseguiu reagir rapidamente e rolar para o lado. Caramba, eu quase morri. Essa foi a primeira vez que Fernando chegou tão perto da morte. Apesar do medo, ele se recuperou rapidamente. Isso se deve talvez por causa da adrenalina. Fernando então se levantou e observou o homem negro chamado Marcos. A minha perna. Pivete maldito, você vai pagar por isso. Depois do último ataque, Marcos havia largado uma das mãos do machado e parou de atacar. Ele percebeu que o sangue em sua coxa não parava de jorrar, então pressionou uma das mãos no ferimento. Se isso continuasse, sua vida estaria em risco, ainda mais em um mundo sem tecnologia como esse. Ele começou a se desesperar. Raiva, medo e vergonha se misturaram em sua mente. Que porra! Eu tomei uma surra de um bando de merdinhas desses. Marcos lançou um olhar de ódio para o rapaz chamado Fernando. O garoto fraco que ele estava insultando há poucos minutos havia o ferido tão gravemente. Mesmo que ele tenha sido pego desprevenido, isso ainda era uma grande humilhação para ele. Merda, um dia eu vou matar esse moleque maldito. Apesar da vergonha, Marcos resolveu engolir seu orgulho e resolveu pedir ajuda. Ele olhou para os instrutores. Apesar dele estar ferido, os instrutores não pareciam que iriam agir. Então ele teve uma ideia. Ele olhou para Josh Norton e o outro companheiro de equipe que estavam observando não muito longe. Pela cerimônia, os executivos mostraram grande interesse em Josh. Por isso os instrutores com certeza ajudariam se ele pedisse. Josh. Por favor, cara, me dá uma força. Esses merdinhas me esfaquearam de surpresa, estou sangrando, preciso de um médico. Josh Norton olhava a situação com pouco interesse. Ele ouviu Marcos pedir ajuda, mas não respondeu imediatamente. Você se mete em problemas por conta própria e agora vem implorar ajuda? Patético. Josh Norton respondeu friamente. O homem loiro próximo apenas olhou sem se importar. Carl estava de frente para Ronald e Noah. Inicialmente ele tentou imitar o que via nos filmes de guerra medievais e trocou alguns golpes de espada com eles. Apesar de ser mais forte, ele realmente achou bem difícil ter vantagem. Uma luta com armas frias era muito diferente do que ele imaginou. Quando ele viu que até um cara grande e forte como Marcos estava machucado e sangrando, ele ficou com algum receio de ser pego de surpresa como Marcos. Qual é, Josh? Dá uma força, cara, a gente vai obedecer você a partir de agora. Você vai ser o líder do grupo. Carl gritou quando viu que Josh não queria ajudar. Na noite anterior, Josh Norton havia dito que seria o líder da equipe 1. Apesar de Josh ter atributos de magia e no geral melhores, Carl e Marcos se recusaram a tê-lo como líder do grupo. Afinal, ele parecia ser bem mais fraco numa luta de verdade, mas agora nessa situação, levando em conta a influência dele com os executivos, eles resolveram ceder. Sim, Josh, você pode ser o líder. Marcos também concordou. Ao ver os dois homens cederem, Josh sorriu. Na noite anterior, apenas o homem loiro chamado Dennis tinha aceitado ele como líder. Ao ver esses dois brutamontes idiotas finalmente cederem depois de apanharem um pouco, ele achou gratificante. Ei vocês, que tal deixar esse assunto por aqui? Eu sei que foi esses dois babacas que provocaram, vocês já feriram o grandão, então podemos considerar isso uma lição para ele e deixar esse assunto de lado. Josh Norton disse em direção ao grupo da equipe 2 e 4 de Fernando e Noah respectivamente. Carol, Ronald, Noah e todos os outros ficaram surpresos e felizes que finalmente eles poderiam resolver isso. Noah foi à frente e disse. Por mim tudo bem, nós realmente não queríamos brigar, foram esses seus dois companheiros que começaram tudo. Noah disse calmamente. Então está resolvido. Não vou permitir que eles busquem problemas com vocês novamente. Josh respondeu sorrindo. Bem como todos estavam achando que a situação estava resolvida, alguém interrompeu bruscamente. Resolvido? Esses lixos tentaram nos extorquir e queriam abusar das garotas. Enquanto estávamos no lado desvantajoso, você não falou nada. Agora que um desses babacas está machucado e pede ajuda, devemos parar por aqui? Ridículo. Quem interrompeu foi Fernando. Ele ainda estava com a espada curta roxa desembainhada próximo ao homem negro Marcos. Ao ver o jovem rapaz o interrompê-lo, Josh olhou em sua direção. Sua testa franziu levemente em desgosto. Fernando, já chega. Vamos parar por aqui, não tem motivo para continuarmos com isso.
Carol disse exasperada, finalmente eles iam resolver isso, por que Fernando se recusava? Isso mesmo, vamos esquecer isso tudo. Noah disse ao lado. Não tem motivo. Olha o que esses lixos fizeram. Alguém podia ter morrido, e eles chantagearam vocês meninas. Agora que eu machuquei um deles eles querem parar? Não é assim tão fácil. Fernando respondeu enquanto olhava friamente para Marcos, uma raiva imensa ainda ardia em seu peito. Foda-se, pivete. Você quer me matar? Que piada. Você só me machucou porque me pegou desprevenido. Além disso, mesmo que você me matasse, você acha que o salão da recepção não vai puni-lo? Marcos disse zombadoramente. Fernando sabia muito bem que esse tipo de gente sempre volta para buscar problemas. Desde o dia que ele foi armado na faculdade, ele aprendeu que ser bonzinho e fraquejar era o mesmo que pedir para sofrer nas mãos dos outros. Então ele iria agir com força. Mesmo que ele não possa matar esse cara, pelo menos ele teria que prejudicá-los de algum jeito. Ao ver Fernando falar, Carol e os outros não falaram mais. Depois de tudo, foi ele quem os tirou dessa situação depois de machucar Marcos. Pensar que um rapaz jovem que parecia tão fraco realmente nos tirou dessa enrascada. Noah pensou consigo mesmo enquanto suspirava. Ao ver que as outras pessoas não falaram mais nada, Josh franziu levemente a testa, então ele olhou para Fernando e falou. Tudo bem, então como você quer resolver a situação? Fernando ponderou um pouco e respondeu. Podemos deixar a situação acabar aqui, mas esses 2 sacos de lixo vão entregar toda a prata que o salão vai pagá-los esse mês. Fernando respondeu em um tom frio. Vai se fuder. Não vamos pagar nada pra você, seu pivete. Marcos gritou enquanto rangia os dentes numa mistura de dor e raiva. É. Então eu não importo de acabar com você agora mesmo. Não ligo se eu acabar preso pelo salão. Fernando respondeu, havia um tom de raiva e determinação em sua voz. Ao ver esse moleque que estava a poucos metros dele levantar a lâmina, suor frio encheu as costas de Marcos. Ele sabia que apesar do primeiro golpe ter sido de surpresa, o segundo ferimento que ele sofreu foi realmente porque esse garoto era mais rápido que ele. Ferido do jeito que ele estava, provavelmente seria muito fácil para esse moleque acertá-lo novamente. Vendo que o rapaz chamado Fernando estava sério, Josh franziu ainda mais a testa. Alguém orgulhoso como ele odiava ter que se rebaixar a aceitar condições de outros. Tá legal, depois de eles receberem a prata irei mandar Dennis entregar a vocês, considerem isso como um presente de desculpas. Norton respondeu como se não se importasse com isso, mas no fundo ele estava nervoso. Josh. Carl estava indignado de ter que ceder o dinheiro. Ele não sabia se seria necessário no futuro, então ficar de bolsos vazios nesse mundo parecia ser algo lamentável. Inicialmente fora eles quem chantagearam os outros, ver a situação de inverter e ser chantageado por um moleque era frustrante para Carl. Calado, vocês procuraram por isso, agora ajude Marcos. Josh disse de forma autoritária. Apesar de tanto Marcos quanto Carl estarem com raiva no final, eles não disseram nada mais. Carl embainhou a espada e foi ajudar Marcos. Ao ver os 2 homens se afastarem junto a Josh, todos suspiraram de alívio. Poxa, que situação foi essa? Ronald disse enquanto se sentava no chão. Achei que alguém fosse morrer. Emily disse meio pálida. Felizmente Fernando conseguiu ferir o cara grande, isso realmente me surpreendeu. Como você fez isso, Fernando? Mesmo tantas pessoas juntas não conseguiram det-los? Carol perguntou curiosamente. Os outros imediatamente focaram em Fernando. Fernando ficou incomodado com o jeito que todos o olhavam, mas ele resolveu responder. Simplesmente usei minhas vantagens contra as desvantagens deles. Eles são grandes e exageradamente musculosos, isso junto daquelas armaduras pesadas faz com que eles sejam muito lentos, enquanto minha espada e armadura são leves e me permitem me mover facilmente. Fernando explicou calmamente. Entendo, você é realmente inteligente além de corajoso, ao contrário de outros vermes covardes. Kelly disse enquanto olhava enojada para o homem chamado Tom. Tom se encolheu no canto, ele queria retrucar, mas se sentiu muito envergonhado. Ele realmente foi egoísta e covarde, então ele simplesmente baixou a cabeça e ficou calado. Vendo a atitude do homem, Noah e os outros não perseguiram o assunto.
O que vamos fazer com Lance? Será que ele está muito ferido? Kelly disse enquanto se abaixava próximo a Lance. Bem como eles estavam pensando sobre o que fazer, um dos instrutores se aproximou. Vocês, levem o homem ferido à ala médica, e você jovem me siga. O instrutor de capa verde disse severamente enquanto apontava para Fernando. Se me permite, senhor, para onde eu tenho que segui-lo? Fernando perguntou com uma sobrancelha levantada. A atitude do instrutor era suspeita. Você feriu outro recruta, geralmente você iria para a prisão, mas o instrutor-chefe quer vê-lo, provavelmente você será punido de alguma forma. O instrutor falou indiferentemente. Isso é absurdo. Foram eles que começaram a luta. E vocês não fizeram nada. Emily disse nervosamente. Calada ou você vai junto. Agora me siga, rapaz, ou vou arrastá-lo à tela. Carol e os outros já estavam prestes a falar por Fernando, mas o mesmo os interrompeu. Está tudo bem, levem o amigo de Noah até o médico, vou seguir o instrutor. Mas Fernando, Carol estava relutante, todo o ocorrido foi por causa dela e agora Fernando teve que suportar a culpa. Fernando simplesmente seguiu atrás do instrutor sem dizer mais nada. Carol e os outros estavam indignados, sem perceberem a visão deles de Fernando em seus corações mudou de um jovem tímido para alguém confiável em situações difíceis. Fernando seguiu o instrutor de capa verde, logo chegaram ao escritório da área de treinamento. Entre, o instrutor-chefe está dentro. Depois de dizer isso, o homem foi embora. Fernando estava um pouco hesitante, mas entrou. Dentro havia uma grande escrivaninha. Um homem de meia-idade vestido em negro e capa negro estava sentado logo atrás dela enquanto regidia algum documento. Sua aparência era bem marcante devido a seu longo bigode preto. Sente-se. Ele disse apenas uma palavra. Fernando estava um pouco incomodado, mas obedeceu. O homem ignorou Fernando e continuou escrevendo. Depois de finalmente terminar o documento, ele calmamente olhou para Fernando. Eu estava observando o que aconteceu do andar de cima. A pena mínima por agredir outro recruta fora do treinamento é prisão de 1 mês. O homem de bigode disse casualmente. Fernando estava surpreso com o que lhe foi dito, mas se manteve calmo. Eu imagino que tem algo mais, tendo em vista que eu fui chamado aqui, caso contrário eu poderia ter sido jogado diretamente na prisão pelos guardas. Fernando respondeu. O homem pareceu surpreso, então ele riu. Você é perspicaz, jovem, então vou ser direto. Alguns executivos estão nervosos com você devido ao uso da pedra de compatibilidade. Alguns instrutores têm laços com esses executivos, então casos como o de hoje podem vir a acontecer de novo no futuro. Felizmente para você, Cloud me pediu para ficar de olho. Fernando ficou chocado com o que foi dito e compreensão o atingiu. Então é por isso que os instrutores não ajudaram. Aqueles velhos mesquinhos realmente são rancorosos. Fernando estava com um pouco de raiva, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Você tem sorte, mesmo com o pedido de Cloud eu normalmente não me envolveria nisso, mas eu gostei do modo como você lutou, para alguém que até poucos dias era um civil foi impressionante. Bem, deixe eu me apresentar, meu nome é Donnie, instrutor-chefe, pelo menos enquanto você estiver no campo de treinamento posso garantir que o que ocorreu hoje não haverá no futuro. Donnie disse enquanto sorria. Isso. Eu agradeço a ajuda, Sr. Donnie, mas por que você faria isso por mim? Fernando perguntou com alguma desconfiança. Se alguns executivos estavam visando ele, parecia estranho o instrutor ofende-los por um ninguém como ele. Digamos que é um investimento, você vai ficar me devendo, se um dia você tiver algumas conquistas eu irei cobrar o favor. Donnie respondeu sorrindo misteriosamente. Capítulo 14, Item de armazenamento. Fernando estava extremamente surpreso, porque o instrutor-chefe teria tais perspectivas em relação a ele. Ou talvez ele simplesmente fosse um velho estranho e excêntrico? Eu sinceramente agradeço a ajuda, Sr. Donnie, eu realmente não sei se vou estar à altura para retribuir um favor seu, mas farei o possível. Fernando respondeu francamente, apesar das dúvidas ele se sentiu muito agradecido com esse velho homem, basicamente era como ganhar um patrono nesse mundo estranho. Sem a ajuda do instrutor-chefe seria muito fácil para os outros instrutores armarem para ele a mando dos executivos do salão.
Hahaha, veremos, eu tenho o hábito de investir em pessoas que eu gosto e geralmente eu acerto. Agora vá, volte ao campo de treinamento, mas lembre-se, o alcance da minha proteção se limita a essa área, evite causar problemas fora daqui. Donnie advertiu. Sim, senhor. Fernando assentiu. Depois de deixar o escritório, Fernando retornou à área do campo de treinamento. Ele ainda estava pensativo sobre os problemas que viriam desses tais executivos, ele só podia torcer para que esses velhos esquecessem dele. Enquanto caminhava, Fernando observou que o campo estava lotando de pessoas, já havia pelo menos algumas dezenas. Essa era a área de treinamento do pelotão a qual sua equipe 02 fazia parte. Cada pelotão continha 100 pessoas, então essa área abrangia das equipes 1 a 25. Logo Fernando avistou Emily e Ronald ao longe, ele caminhou em direção a eles. Ronald percebeu o retorno de Fernando e foi falar com ele. Fernando, afinal o que aquele instrutor queria? Por que você foi chamado ao escritório? Ronald questionou preocupado. Não é nada demais, apenas fui advertido a não causar mais problemas, já está tudo resolvido. Fernando resolveu não falar sobre o problema com os executivos já que isso apenas deixaria os outros preocupados. Ele também não mencionou sua breve conversa com o instrutor-chefe Donnie. Que bom, estávamos preocupados que você fosse punido pelo salão da recepção pela briga. Emily disse ao lado. Não se preocupem mais com isso, porém devemos ficar atentos caso aqueles caras da equipe 01 tentem nos causar problemas. Aliás, onde está Carol? Fernando perguntou depois de não achar Carol nas proximidades. Ela foi com a equipe do Noah levar o membro ferido deles à ala médica, logo eles devem estar de volta. Ronald respondeu. Entendo, espero que ela volte logo, parece que logo todas as outras equipes estarão aqui. O conflito entre a equipe de Fernando e Noah com os membros da equipe 01 aconteceu antes de todas as outras equipes chegarem, por isso havia algum tempo antes do treino começar. Assim como eles estavam conversando, Fernando avistou Carol se aproximando junto à equipe de Noah. O homem chamado Lance que foi deixado inconsciente por Marcos estava com eles também. Vocês estão de volta, como está seu amigo Noah? Ronald perguntou. Ele está bem agora, aparentemente ele havia quebrado 2 costelas pelo chute daquele brutamontes. Felizmente esse não é o nosso antigo mundo, os médicos aqui na verdade são magos, com apenas alguma espécie de magia eles curaram completamente o Lance, é impressionante. Noah respondeu com alguma excitação, ele achava incrível a magia desse mundo. Oh, a magia pode até mesmo fazer isso? Emily disse um tanto surpresa. Eu estou bem. Eu soube pelos outros do que aconteceu depois que apaguei, ainda bem que vocês resolveram as coisas, eu queria ter visto aquele filho da mãe espancado haha. Lance disse casualmente, nem parecia que ele estava machucado há não muito tempo atrás. Carol não falou nada, ela apenas estava observando Fernando silenciosamente, então ela perguntou. Fernando, vejo que você está de volta, houve alguma consequência sobre antes? Carol estava levemente ansiosa quando perguntou. Nada demais, apenas uma advertência e fui instruído a não causar mais confusão. Fernando respondeu casualmente, ele não queria preocupá-la. Ao ouvir que tudo foi resolvido, Carol finalmente soltou um suspiro de alívio. Desde que Fernando foi levado pelo instrutor ela estava muito ansiosa, felizmente Fernando retornou e ela pôde finalmente relaxar. Vendo a preocupação no rosto de Carol, o coração de Fernando se aqueceu e ele se sentiu nas nuvens por ter uma garota tão linda preocupado com ele, mas ao lembrar da forma que ele a tratou durante a briga com Marcos um aperto se formou em seu peito. Acho que eu a tratei um pouco mal naquela hora, eu deveria me desculpar depois. O grupo das duas equipes continuou conversando animadamente, depois do que aconteceu antes eles se sentiram muito próximos, a única exceção era o homem chamado Tom. Depois da atitude baixa dele as pessoas de ambas equipes evitavam ter contato com ele, mas como ele era da equipe 04 de Noah não era possível excluí-lo completamente, mas um tratamento frio era inevitável. Com o passar do tempo mais e mais pessoas foram chegando, logo todas as 25 equipes estavam no campo de treinamento incluindo a equipe de Josh Norton. Aparentemente os médicos curaram o homem chamado Marcos. Fernando e os outros avistaram o homem. Marcos olhou brutalmente para o grupo e fez um sinal de corte na garganta, o que deixou as duas equipes desconfortáveis.
Fernando olhou casualmente para o homem e levantou a mão direita e mostrou o dedo do meio enquanto fazia uma cara de escárnio e zombaria, o que enfureceu Marcos ao ponto de deixá-lo com as veias do rosto saltadas. Geralmente Fernando era alguém muito educado, mas ele não se importava de provocar esse brutamontes. Vendo Marcos ao ponto de explodir de raiva, Josh Norton falou algo para o homem que o fez se aquietar. Ele engoliu a humilhação e se acalmou e passou a ignorar o grupo. Vendo a reação desse brutamontes, todos do grupo riram e se sentiram bem mais à vontade. Percebendo o local cheio, os instrutores foram à frente e reuniram as pessoas. Um instrutor de capa vermelha subiu em um pequeno palanque. Ele era o instrutor mais bem graduado depois do instrutor-chefe. Ele também foi o mesmo responsável por evitar que Fernando e os outros fossem ajudados antes. Bem-vindos ao campo de treinamento do Pelotão 1, eu me chamo Romeu Navares, vocês podem me chamar de primeiro instrutor. Agora irei dar algumas explicações básicas antes de iniciarmos o programa de treinamento de vocês. Primeiramente, em relação à pulseira de identificação que vocês receberam do salão, já lhes foi dito sobre a função de data e hora dela e vocês já sabem como usar. É basicamente como um relógio digital do nosso mundo. A segunda função básica dela é de armazenamento. Por meio da magia de compressão espacial é possível criar um pequeno espaço dentro de itens mágicos. Geralmente itens do tipo armazenamento não têm propriedades complexas secundárias, já que a dificuldade de implementá-las é muito alta e apenas mestres forjadores, mestres artesãos e mestres de matriz têm a capacidade de executar algo tão difícil. Porém, apenas a capacidade de armazenar itens em um acessório tão pequeno já é muito útil. A pulseira que vocês receberam é um item básico e pode armazenar 10 metros cúbicos, o que é mais que suficiente para recrutas como vocês. O instrutor explicou de forma concisa e calma, quase como se tivesse decorado um texto. Aparentemente já estava acostumado a dar essa explicação a recrutas e deve ter repetido isso diversas vezes. Por outro lado, os recrutas estavam todos surpresos com o que foi dito. Foi mencionado na cerimônia sobre a capacidade de armazenamento da pulseira, agora eles finalmente poderiam aprender a usá-la. Todos estavam animados. Estou ansioso para testar essa pulseira mágica, vai ser incrível. Ainda me parece surreal que uma coisa tão pequena possa caber tanta coisa. Se eu não tivesse visto o General Kalfas usando magia, eu diria que isso é um monte de besteira para enganar idiotas. Como será que abre isso? Já que é magia, será que se eu falar Alohomora isso abre? Isso aqui não é Harry Potter, idiota, e a pulseira não é uma porta. Abre-te, Sésamo. Também não é Ali Babá e os 40 ladrões, imbecil, isso nem é uma história de magia. Ai, você é tão amargo. As pessoas conversavam acaloradamente enquanto brincavam com as suas pulseiras, tentando descobrir como usá-la antes do instrutor explicar. Fernando e outros também estavam tentando usar a pulseira, mas sem resultados. Talvez a função de armazenamento funciona como a de horário? Emily disse ao grupo. Vale a pena tentar. Fernando disse enquanto desencaixava o pequeno escudo leve preso a seu braço direito. Armazenar item. Fernando disse enquanto segurava a pulseira numa mão e o escudo na outra, mas no final nada aconteceu. Parece que não é desse jeito, vamos aguardar a explicação do instrutor. Carol disse enquanto olhava para a área que o instrutor falava. Diferentemente da função de horário, a função de armazenamento é um pouco mais complexa, já que é necessário o uso ativo de magia, ou seja, vocês devem utilizar um fragmento de atributo mágico para acessar o inventário, bem como armazenar um item. Então, para ativar essa função vocês terão que consumir um ponto de mana. Mesmo os piores de vocês têm pelo menos atributo nível 1 de magia e 10 pontos de mana, então vocês não terão problemas com isso. A única dificuldade é a questão técnica, já que é preciso usar magia. Alguns podem ter dificuldade mesmo para algo tão simples. O primeiro instrutor prosseguiu calmamente com sua explicação, mas ao perceber a falta de atenção de alguns indivíduos ele ficou levemente incomodado, então ele aumentou o tom de voz e falou. Alguns de vocês parecem pouco interessados no que estou falando, por acaso vocês acham que isso aqui é uma escolinha? Vou ser bem claro, meu dever aqui é simplesmente dar algumas instruções e treinamentos básicos para aumentar suas chances de sobrevivência nesse mundo. Se vocês podem ou não aprender algo não é problema nosso. Se vocês valorizam tão pouco suas vidas de inseto para ignorar o que estou falando, então que seja, mas é melhor não me atrapalharem enquanto falo ou vou aplicar uma punição militar de 1 semana na prisão.
O primeiro instrutor Romeu falou em tom imponente e sério. Ao ver a atitude do instrutor se tornar rígida e com a ameaça de prisão, as pessoas imediatamente se calaram, ninguém se atreveu a dar um pio. Finalmente eles lembraram que estavam em um ambiente militar e não podiam ser tão descontraídos na frente de um superior. Vendo a resposta dos recrutas e o silêncio total, Romeu assentiu satisfeito, então ele voltou a explicar. Como eu ia dizendo, a ativação da função de armazenamento é um pouco mais difícil, alguns de vocês podem ter alguma dificuldade no começo, agora vou explicar como fazer isso, prestem atenção e sigam o que eu digo passo a passo. Depois de dizer isso, o instrutor pegou uma pulseira de armazenamento igual à dos recrutas. Essa é uma pulseira simples padrão idêntica à de vocês. A primeira coisa que vocês têm de fazer é mentalizar a pulseira em suas mentes, visualizem ela e criem uma cópia na sua cabeça. Depois disso, imaginem um espaço dentro dessa pulseira imaginaria. Imaginem que esse espaço pertence a você, logo você tem total autoridade sobre ele. Você é o mestre desse espaço e pode usá-lo à vontade. Depois de dizer isso, o instrutor ficou em silêncio por alguns segundos. Muito bem, todos estão fazendo isso? Agora tentem olhar em volta desse espaço e vejam o que conseguem enxergar. Depois de dizer isso, o instrutor ficou em silêncio e aguardou. Apesar de não entenderem o objetivo disso tudo, os recrutas fizeram o que foi dito e tentaram mentalizar a pulseira e o espaço. Em todo o pátio de treinamento não havia um único som, apenas silêncio absoluto e leves sons de respiração. Fernando também estava seguindo as instruções, ele fez tudo o que foi dito, ele visualizou a pulseira em sua mente e um pequeno espaço se expandiu de dentro dela. Esse espaço era completamente negro e cúbico, ele ficou impressionado com isso, as imagens em sua mente eram muito vividas e reais. Depois de chegar até esse ponto, ele começou a inspecionar mais de perto esse local cúbico, ele viu algumas coisas brilhantes dentro, mas não estava muito claro do que se tratava, a imagem era muito nebulosa, sempre que ele perdia um pouco da concentração as coisas se tornavam mais e mais nebulosas. Fernando percebeu que se tratava de concentração, então ele focou exclusivamente nisso e ignorou completamente o que acontecia no exterior à sua volta. No começo a imagem estava desfocada, mas aos poucos foi ficando mais definida e ele precisou de cada vez menos esforço para visualizar. Logo as coisas brilhantes dentro do espaço ficaram claras, ele ficou surpreso, eram moedas, moedas de prata. Então é assim, na verdade o primeiro salário de apoio ao recruta que o salão iria nos dar estava conosco o tempo todo. Ao pensar a respeito, Fernando imaginou que isso se tratava de um pequeno teste do salão para os recrutas. Eu imagino se há recompensas para quem descobrir isso primeiro, ou eu deveria tentar retirar as moedas primeiro? Mas como eu deveria fazer isso? Ao pensar com cuidado, Fernando resolveu tentar. Ele olhou as moedas em seu espaço de armazenamento em sua mente e pensou em removê-las, mas nada aconteceu. Ele continuou tentando sem obter resultados. E se eu tentar isso, remover item? Fernando disse em sua mente enquanto focalizava nas moedas. Imediatamente após ele pensar isso, 10 moedas de prata subitamente apareceram em suas mãos estendidas na realidade. Realmente funcionou. Ao apertar e sentir as moedas em suas mãos e ver que realmente eram reais, o coração de Fernando se encheu de excitação. Caramba! Isso meio que é magia, certo? Aliás, é magia. Que sensação maravilhosa de realização! Fernando estava exultante. Na Terra, mesmo quando ele tirava 100 pontos nas provas, ele não sentia esse tipo de sensação, ele se sentiu muito bem. Depois de algum momento, ao se acalmar mais, ele pensou no que fazer. Fernando olhou em volta e todos estavam extremamente focados de olhos fechados, muitos estavam até suando como se tivessem se exercitando pesadamente, até Carol, Ronald e os outros eram o mesmo. Todos estão bem focados. Eu deveria ir falar com o instrutor? Talvez haja recompensas por ser o primeiro a completar esse teste oculto, porém, pelo que o Sr. Doni disse, alguns instrutores têm ligação com os executivos. A que seja, eu vou tentar, não acredito que eles vão tentar me atrapalhar nesse local, afinal o Sr. Doni me deu sua palavra. Por algum motivo, apesar da breve conversa que Fernando teve com o instrutor-chefe Doni, ele realmente sentiu que o homem velho era alguém muito confiável. Depois de se decidir, Fernando olhou em direção ao primeiro instrutor, ele estava calmamente observando os recrutas concentrados. De repente ele notou Fernando o olhando, ele franziu levemente as sobrancelhas ao percebê-lo não focado na tarefa.
Esse não é o pivete de antes? Por que ele não está fazendo o que mandei? Porcaria, se não fosse pela advertência do velhote Donnie eu poderia inventar alguma coisa para jogar esse pivete na prisão, isso deixaria o executivo Jean muito contente, mas não posso me dar ao luxo de ofender o velhote. O primeiro instrutor Navares pensou consigo mesmo. Enquanto pensava nessas coisas, de repente o jovem levantou a mão enquanto olhava diretamente para ele. Que porra esse pivete quer? Você aí ao fundo, por que levantou a mão? O que você quer, rapaz? É melhor não estar deliberadamente atrapalhando os outros ou a consequência será severa. O primeiro instrutor disse severamente. Com a voz alta do instrutor muitos despertaram de seu estado concentrado, eles olharam em torno para ver com quem o primeiro instrutor estava falando e viram um jovem rapaz levantando a mão direita. Primeiro instrutor, eu não estou tentando atrapalhar ninguém, eu apenas queria fazer uma pergunta. Fernando respondeu calmamente. O homem franziu ainda mais a testa quando ouviu o que o rapaz disse, seu rosto que parecia apenas severo agora tinha alguns indícios de raiva. Você acha que eu sou um professorzinho para ficar respondendo questões? Se você não está conseguindo visualizar é problema seu, não há nenhuma dica ou truque, tudo depende do esforço e talento de cada um. Se isso for tudo é melhor você voltar à tarefa e não fazer perguntas idiotas, quem não consegue nem visualizar o espaço de armazenamento por si próprio só pode ter um talento inútil. O primeiro instrutor respondeu de forma arrogante e com algum tom de raiva. Ao ver a forma que o rapaz foi tratado apenas por fazer uma pergunta, todos os outros que pensaram em tirar dúvidas imediatamente mudaram de ideia, quem seria louco de provocar esse instrutor e acabar sendo jogado na prisão por uma semana? Ao ver a forma como ele foi respondido, Fernando permaneceu impassível, como se o instrutor não estivesse falando com ele. Nesse momento Carol e todos os outros já haviam despertado e estavam prestando atenção no que estava acontecendo, eles ficaram levemente ansiosos ao ver que o instrutor estava ficando nervoso. Então esse é um dos sacanas que está sob as asas dos executivos, para agir assim por uma mera pergunta sem dúvidas não é natural. Mas vai ser difícil lidar com ele, afinal ele é o primeiro instrutor, enfim, independente do que eu faça esse cara vai pegar no meu pé, mas ele não vai ousar agir abertamente, vou apenas ficar firme. Vendo a reação inerte do jovem isso irritou ainda mais Romeu, assim como ele estava prestes a falar o rapaz disse algo. Instrutor, você está enganado, eu não estou tentando tirar qualquer dúvida referente à visualização do espaço e da pulseira, eu apenas gostaria de saber se há alguma recompensa para quem conseguir usar o espaço de armazenamento primeiro. A pergunta pegou o homem desprevenido, mas logo depois ele começou a gargalhar. Hahaha, recompensa? Você já está pensando nisso quando sequer terminou a visualização? Eu vou te dizer então. O primeiro a usar o espaço realmente receberá uma recompensa, mas isso não é para preguiçosos como você. O primeiro instrutor disse presunçosamente. Ao ouvir a resposta do homem Fernando assentiu, então ele caminhou em direção ao instrutor e parou a 10 metros dele. Vendo a atitude estranha do rapaz o instrutor já estava ficando mais irritado. Se o primeiro a conseguir ganha uma recompensa então eu gostaria de reivindicá-la, dentro do anel de armazenamento haviam 10 moedas de prata, eu consegui tirá-las e estou com elas aqui como prova. Fernando então mostrou as 10 moedas em suas mãos em frente a todos os instrutores. O que Fernando fez chocou todos os 5 instrutores, até mesmo o primeiro instrutor que estava prestes a repreender ficou sem fala. Capítulo 15, Anel Domus. Apesar do choque os instrutores não tinham escolha senão acreditar, o jovem à sua frente tinha as 10 moedas de prata em suas mãos como prova, nesse ponto nenhum dos recrutas sabia do teste oculto e muito menos teria meios para conseguir moedas de prata de algum outro lugar. Como isso é possível? Passaram apenas alguns minutos e ele já conseguiu utilizar o item de armazenamento. Um dos instrutores disse chocado. Isso não é o mais surpreendente, a questão é que Romeu não explicou como remover itens da pulseira de armazenamento, então ele poderia ter conseguido por conta própria? Outro instrutor disse em dúvida. Se for isso então é muito impressionante, talvez esse rapaz não seja um lixo como o executivo Jean afirma, talvez devamos repensar sobre atrapalhar esse rapaz apenas para agradar um executivo menor. Outro instrutor disse em tom de sussurro para os outros. Ouvindo a discussão de seus companheiros o primeiro instrutor,
Romeu ficou irritado. O executivo Jean era seu amigo pessoal, e a ideia de fazer um favor a ele foi sua. Vendo que os instrutores estavam cochichando entre si, Fernando levantou a sobrancelha. Eles não poderiam estar planejando voltar sua palavra, certo? Com licença, primeiro instrutor, eu achei que o primeiro a utilizar a pulseira de armazenamento ganharia recompensas, espero que você não volte suas palavras. Fernando disse em tom alto, se certificando de que todos pudessem ouvi-lo. Ouvindo o que o rapaz à sua frente disse, a expressão de Romeu mudou, ele se recordou dos insultos que fez há pouco, o fato desse rapaz que ele chamou de preguiçoso realmente conseguir foi um grande tapa em seu rosto. Ele se sentiu levemente envergonhado e irritado com esse moleque que o fez se envergonhar perante os recrutas e outros instrutores. É evidente que sim, quem você acha que eu sou? Um renomado instrutor do salão nunca volta suas palavras. Apesar de dizer isso, Romeu estava rangendo os dentes para si mesmo, se ele pudesse certamente não daria a recompensa a esse moleque. Ao ponderar sobre a situação, Romeu pensou em trocar a recompensa que o salão preparou e dar algum lixo aleatório para o garoto, mas ao se recordar que o velho Donnie odeia esse tipo de coisa no campo de treinamento e com os outros instrutores presentes, ele rapidamente mudou de ideia. Porcaria, parece que os outros já estão desistindo da missão que o Jean me passou. Que seja, vou simplesmente dar a recompensa e depois eu vejo o que posso fazer para me livrar do moleque. Depois de se decidir, Romeu fez um gesto com a mão e uma caixa apareceu sobre sua palma, era uma leve caixa de madeira com alguns adornos de leões. Escutem, recrutas, nesse primeiro dia de treino o salão da recepção fez 2 testes ocultos para vocês. Dentro de suas pulseiras de armazenamento contém o subsídio de 10 moedas de prata desse mês, ou seja, vocês estavam o tempo todo com o dinheiro para se manter. O primeiro teste era simplesmente sobre quem conseguiria descobrir primeiro esse fato por meio da visualização do espaço interno de armazenamento. Esse rapaz aqui não só descobriu sobre isso, como conseguiu remover as moedas por si próprio. Completando também o segundo teste, que era sobre utilizar a pulseira. Sendo assim, agora irei premiar as recompensas do teste. Primeiramente, para o primeiro teste são mais 20 moedas de prata, o equivalente a 2 meses de renda de apoio ao recruta. O segundo prêmio é o item desta caixa. Após dizer isso, o primeiro instrutor abriu a caixa, dentro havia um anel azul. O instrutor estava relutante em entregar a recompensa, mas não havia muito que ele podia fazer a respeito. Esse é um anel Domus, do famoso forjador e alquimista Niestra Domus da Legião dos Leões Dourados. Ele cria apenas 100 anéis desses por ano, a maioria é distribuído nas nossas sedes nas capitais, apenas uma parte vem para pequenos locais como a nossa Fortaleza do Vento Amarelo. O primeiro instrutor explicou o contexto da recompensa. A função do anel Domus é bem interessante, ele é um anel conversor impulsionador, ele converte mana temporariamente em atributos, ou seja, ele te dá uma força extra por um curto período de tempo em troca de mana, são 20 pontos de mana por cada um ponto de atributo, seja ele qual for. O efeito também é bem curto e dura apenas 1 minuto, mas é bem útil numa luta e pode salvar a vida do portador, mesmo um soldado veterano provavelmente iria desejar esse item. Depois que o instrutor explicou, muitas pessoas ficaram surpresas, pela explicação exagerada parecia ser um item muito bom, mas o que a maioria ficou mais interessada eram as moedas de prata, já que o item precisava utilizar mana, provavelmente seria tão complicado quanto o anel de armazenamento. Em comparação com o restante das pessoas, havia alguém que estava fervendo de raiva e inveja, essa pessoa era Josh Norton. Mas que droga! Eu não sou mais talentoso do que esse lixo? Por que ele conseguiu ganhar isso e não eu? Será que é porque seu atributo mágico é melhor que o meu? Tudo bem, pelo que os executivos comentaram, com meu nível de compatibilidade é apenas uma questão de tempo até eu superá-lo. Eu não aceito que ninguém seja melhor que eu, Josh Norton. Depois de pegar as moedas e o anel Domus, Fernando retornou junto à sua equipe. Ele havia percebido que o instrutor não estava muito feliz em lhe oferecer a recompensa. Fernando ficou muito contente com essa reação, já que isso significava que as palavras do instrutor-chefe Donnie eram verdadeiras e ninguém iria atrapalhá-lo abertamente. Assim como Fernando ponderava sobre o assunto, Carol, Noah e os outros começaram a bombardeá-lo de perguntas. Ei Fernando, parabéns! Como você conseguiu usar isso? Isso mesmo, rápido, fala o truque para a gente, talvez ainda tenha mais prêmios.
Fernando se sentiu sufocado com tantas perguntas de uma vez, além do pessoal da sua equipe e da equipe 04, outras pessoas ao redor também estavam prestando atenção a ele. Bem, não sei exatamente como explicar, eu apenas segui com o que foi explicado e consegui. Acho que se trata principalmente de uma questão de foco e concentração. Você tem primeiramente que ver as moedas claramente dentro do seu espaço de armazenamento, depois basta dar um comando mental para remover os itens, foi só isso que eu fiz. Fernando respondeu timidamente. Apesar de sua resposta, Emily não acreditou muito e continuou questionando incessantemente sobre se havia algum macete para ajudá-la. Apenas quando percebeu o primeiro instrutor olhando com cara feia para o grupo, ela parou e ficou em silêncio. Logo todos voltaram a tentar utilizar o item de armazenamento, e silêncio voltou a tomar conta do campo de treinamento. Aproveitando a calma, Fernando resolveu tentar guardar as suas moedas. Ele estava com os bolsos pesados de tantas moedas. Fernando estava muito contente que havia ganhado tanto. Ele removeu as 30 moedas de prata do bolso, mal conseguindo segurá-las, e se concentrou. Calmamente pensou em guardá-las em seu espaço de armazenamento. Então ele deu uma ordem mental para armazená-las. Inicialmente ele pensou que não conseguiria na primeira tentativa, mas para sua surpresa as moedas subitamente desapareceram de suas mãos. Oba, de primeira, parece que depois que a gente pega o jeito não fica mais tão difícil. Depois de guardar as moedas, ele tentou visualizar o espaço de armazenamento da pulseira. Lá ele viu as 30 moedas empilhadas num canto. Ele assentiu e abriu os olhos. Ele deu uma boa olhada no anel em seu dedo. Era um anel azul sem muitos adornos, apenas alguns símbolos gravados na parte externa. Eu me pergunto como eu deveria utilizar isso? Mesmo que isso melhore os atributos, o tempo de utilização é tão curto, acho que só serve mesmo para lutas. De repente Fernando se lembrou que na cerimônia General Kalfas comentou sobre outra função da pulseira de armazenamento, que era de verificar seus atributos pessoais. Ele pensou por um momento e resolveu tentar. Ele tocou sua pulseira e ordenou mentalmente que mostrasse seus atributos. Logo uma tela semelhante a um holograma surgiu em sua frente. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: recruta. Nível: 3. Atributos: físico: 7. Inteligência: 10. Agilidade: 6. Magia: 7, mana 68. Fernando ficou um pouco assustado com o clarão do holograma da pulseira, parecia aqueles relógios futuristas de filme. Ele pensou que iria chamar a atenção das pessoas ao redor, mas para sua surpresa, apesar de alguns olharem hora ou outra para ele, provavelmente devido à comoção anterior, ninguém parecia perceber a imagem do holograma à sua frente. Que estranho, ninguém parece ver o holograma dos meus atributos, talvez apenas eu possa ver? Ei, espera, por que meu mana está em 68? Eu lembro claramente que era 70. Depois de ponderar por algum tempo, Fernando finalmente lembrou que o instrutor disse que usar a pulseira para armazenar itens consumia 1 ponto de mana. Como ele utilizou 2 vezes, acabou gastando 2 pontos de mana. Eu me pergunto quanto tempo demora para recuperar a mana perdida. Será que é como nos jogos e eu me recupero com o tempo, ou eu preciso comer e dormir? Fernando resolveu olhar a hora e manter os atributos abertos. Fazia alguns minutos desde que ele utilizou pela primeira vez a pulseira. Logo seu mana se recuperou para 69, o que confirmou sua teoria de recuperação natural de mana. Como Fernando não tinha certeza sobre o tempo exato, ele resolveu aguardar o preenchimento total da mana para ter noção exata do tempo de recuperação de sua mana. Enquanto aguardava, ele percebeu uma comoção irrompendo ao longe. Aparentemente o homem chamado Josh Norton havia conseguido usar a sua pulseira de armazenamento e estava se exibindo para as pessoas, fazendo sua espada larga aparecer e desaparecer de suas mãos como se fosse um truque de ilusionismo. Que incrível! Isso que é magia! Estou ansioso para aprender a usar a minha pulseira. Que coisa, por que é tão difícil? Ei, irmão Josh, não poderia nos dar algumas dicas? As pessoas estavam aglomeradas em torno de Josh Norton, talvez por sua aparência despojada e beleza, além do título de talentoso dado por Kalfas e os executivos. As pessoas lhe deram muito mais atenção do que a Fernando. Josh Norton ignorou as pessoas à sua volta e lançou um olhar na direção de Fernando e seu grupo e fez uma expressão de arrogância e prepotência. Depois disso ele seguiu até o instrutor. Qual é a desse cara?
Por que ele me deu esse olhar estranho? Fernando ficou em dúvida, mas não se importou muito. Instrutor, eu sou Josh Norton, presumo que você saiba quem eu sou. Quero saber se ainda há alguma recompensa por usar a pulseira de armazenamento. Josh Norton disse enquanto demonstrava o uso do item e exibia a pulseira dourada que ele ganhou dos executivos. O primeiro instrutor foi pego de surpresa, ele sabia bem quem era Josh Norton, um jovem homem que tem uma compatibilidade de nível 8, um raro talento que dificilmente aparecia em Vento Amarelo e era muito apreciado pelos executivos. Na realidade o Anel Domus havia sido preparado especialmente para ele. Mas quem poderia imaginar que um erro de cálculo fosse ocorrer e o pirralho de baixo talento iria arrebatar o item? Pensando enquanto o executivo Jean apreciava o talento do jovem, o instrutor não teve coragem de envergonhá-lo na frente de todos, dizendo que só uma pessoa receberia recompensas. Depois de ponderar um pouco e com alguma dor no coração, ele retirou 20 moedas de prata de seu dinheiro pessoal e entregou ao jovem homem. Seu coração doía um pouco, já que mesmo um instrutor graduado como ele ganhava apenas 50 moedas de prata por mês. Além das moedas, ele também presenteou Josh com uma espécie de papel grosso dobrado ao meio. Este é um pergaminho mágico de força de uso único, feito por um famoso mestre de formações. Ao usar esse item você pode aumentar temporariamente seu físico por 1 a 3 níveis por 1 hora. Por ser um pergaminho consumível, não consome qualquer mana, é um ótimo item para ajudar a salvar sua vida em um momento difícil. Explicou o primeiro instrutor em alto tom para que todos ouvissem. Josh Norton pegou o pergaminho e as moedas e guardou em sua pulseira de armazenamento dourada e orgulhosamente voltou ao seu lugar. Vendo o jovem homem se afastando com suas moedas e o pergaminho que ele havia guardado por muito tempo, o primeiro instrutor se sentiu deprimido. Imediatamente ele sentiu raiva em seu coração ao se lembrar de Fernando. Se não fosse aquele pivete pegando as recompensas primeiro, eu não teria que ter esse prejuízo. Que porra, ele me paga. Espero que Jean cubra esses custos para mim. Os outros instrutores que estavam ao lado estavam levemente em dúvida. Eles sabiam muito bem que o salão só distribuía uma única recompensa. Eles imaginaram que o primeiro instrutor Romeu estava tentando criar relações com um talento como esse que tinha um grande futuro pela frente. Percebendo os olhares confusos de seus companheiros de trabalho, Romeu ficou envergonhado, mas ele não disse nada. Após isso ele anunciou que não haveria mais qualquer prêmio. Ele deu mais algumas explicações sobre como usar o item de armazenamento e disse aos recrutas que eles teriam mais meia hora para praticar. Depois disso passariam para a próxima parte do treino. Fernando observou Josh Norton receber o pergaminho. Ele achou o pergaminho um pouco mais útil em situações críticas, já que não usava mana e durava 1 hora inteira, mas ao se lembrar que é um item de uso único que só pode fortalecer o físico enquanto seu Anel Domus pode ser usado indefinidamente em qualquer atributo, ele se sentiu melhor. Logo Fernando notou que seu mana se recuperou para 70 pontos. Durante todo o tempo ele estava de olho em seus atributos. Ele checou o relógio e viu que haviam passado exatamente 10 minutos. Isso significa que a recuperação de mana é de 1 ponto a cada 10 minutos ou 600 segundos. Isso quer dizer que se eu usar todos os meus 70 pontos de mana eu precisaria de cerca de 11 horas e meia para recuperar toda a mana? Isso não é um pouco demais? Fernando franziu a testa ao fazer esses cálculos mentais. Basicamente ele deveria ser bem cuidadoso ao utilizar seu mana, já que a recuperação era tão lenta. Porém ele estava muito ansioso para testar o Anel Domus que ele recebeu. Depois de pensar com cuidado, Fernando decidiu aumentar apenas um nível de atributo por 20 pontos de mana, apenas como um teste. Fernando ponderou sobre como utilizar o anel. Ele imaginou que o modo de uso deveria ser igual ou pelo menos semelhante ao da pulseira, então ele se concentrou no anel e focou em aumentar um nível de seu físico. Ele tentou diversas vezes e não obteve qualquer resultado, porém na 15ª vez, ao estar extremamente focado, ele finalmente sentiu algo. Ele sentiu uma força surgir repentinamente de seu corpo. Fernando sentiu como se seu corpo estivesse explodindo de excitação e poder bruto. Seus músculos tremiam levemente e ele teve a sensação que poderia levantar facilmente um daqueles pesos de academia que apenas bombados levantam. Ele rapidamente checou seus status para confirmar se funcionou ou se era apenas algo de sua cabeça. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: recruta. Nível: 3. Atributos: físico: 7, mais 1, incremento temporário 55 segundos restantes.
Inteligência, 10. Agilidade, 6. Magia, 7, mana 50. Imediatamente Fernando confirmou que ele havia conseguido ativar o item, ele verificou o atributo extra e o temporizador em contagem regressiva ao lado. Incrível, a sensação disso é estonteante, sinto como se eu estivesse muito mais forte e resistente, quase como se eu fosse invencível. Nunca usei drogas, mas imagino que a sensação deve ser muito próxima disso. É melhor eu ter cuidado ao usar esse anel no futuro, não quero me viciar nessa sensação de poder. Olhando para meu mana total, parece que o máximo que posso aumentar é 3 níveis de atributo e sobram 10 pontos de mana. Isso não significa que se eu usar tudo em físico eu ficaria com 10 níveis de físico? Talvez eu pudesse até enfrentar aquele brutamontes de antes apenas com força bruta. Fernando se sentiu excitado só de pensar na ideia de usar força pura para derrubar aquele cara chamado Marcos, mas ele rapidamente jogou esses pensamentos para o fundo da sua mente. Ele não podia mais criar confusão e ele naturalmente não procuraria briga por conta própria. Porém, com esse trunfo, Fernando imediatamente se sentiu mais confortável. Mesmo que aquele tal Marcos viesse atrás de problemas, ele teria a confiança de lidar com a situação diretamente. Capítulo 16 – Cobrando a dívida. Após o tempo determinado, o primeiro instrutor encerrou a sessão de treinamento referente ao uso da pulseira de armazenamento. Agora que já foi explicado os usos e especificações do equipamento de armazenamento, vocês podem praticar por si mesmos. Aprendam o quanto antes, pois o uso de itens mágicos são essenciais nesse mundo. Eu recomendo que sempre que possível usem seu mana por meio do treino com a pulseira, pois quanto mais mana vocês usam, mais rapidamente seu nível de magia irá melhorar. Dito isso, vamos para o treino real agora. Vocês irão aprender com os instrutores designados como lutar com suas respectivas armas. O que o instrutor disse surpreendeu Fernando. Inicialmente ele estava pensando em poupar ao máximo sua mana e deixá-la sempre cheia para o caso de possíveis imprevistos, porém, pelo que o primeiro instrutor disse, manter o mana cheio era um grande desperdício, já que a melhora de seu atributo ficaria estagnada. Então, para treinar minha magia eu tenho que gastar mana? Eu tenho 70 pontos de mana, eu preciso usar 20 de mana para impulsionar um nível de atributo, então eu posso usar 60 de mana para conseguir um impulso temporário de 3 pontos de atributo por 1 minuto usando o Anel Domus. Acho que durante o dia eu deveria tentar sempre manter um mínimo de 60 de mana para imprevistos e possíveis perigos, e os 10 restantes eu deveria queimar usando a pulseira de armazenamento como forma de treinamento, levando em conta que a recuperação de mana é de 1 a cada 600. Segundo, se eu usar 10 pontos, minha mana voltará a estar cheia em 1 hora e 40 minutos, então eu devo queimar minha mana antes deste tempo para que nunca fique completamente cheia. Fernando chegou a um plano de treinamento após a informação que o primeiro instrutor passou. Ele estava realmente preocupado com o crescimento futuro de seu atributo de magia, já que, pelo que os velhotes executivos disseram, sua compatibilidade era muito baixa e ele seria eventualmente ultrapassado por outros. Porém, ele não tinha ideia de como exatamente essa tal compatibilidade era medida ou como ela iria lhe afetar, então ele deveria se esforçar o máximo possível desde o começo. Os recrutas logo foram divididos de acordo com as armas que eles usavam. Cada instrutor era especialista em um tipo específico de armas. Elas eram dívidas em espadas, largas, curtas, sabres, rapiera, katanas e vários outros tipos. Armas à distância, arco e flecha dos mais variados tipos, curtos, longos, compostos, laminados e etc., besta, balesta, mini-balistas e outros tipos de armas pequenas lançáveis. Armas de eixo, lanças, piques, alabardas, glaives e vários outros tipos de armas com hastes compridas compunham essa especialidade. Armas de impacto, machados, maças, clavas, martelos e diversas outras armas pesadas e poderosas. Os instrutores logo dividiram os recrutas de acordo com suas especialidades, cada um dos 4 instrutores secundários sendo responsável por sua própria área de ensino, enquanto o primeiro instrutor apenas auxiliaria os outros instrutores quando necessário. O instrutor responsável pela área de Fernando era um instrutor de capa azul. Ele era um mestre no manuseio de espadas diversas. A maioria dos recrutas havia escolhido uma espada como sua arma, então essa era a área mais cheia entre as 4. Logo o instrutor começou a demonstrar técnicas de combate de acordo com o tipo de espada. Algumas técnicas gerais poderiam ser aplicadas independente do tipo de espada que se usa e outras apenas para tipos específicos como espadas pesadas de 2 mãos ou leves de 1 mão.
Fernando estava extremamente focado nas posições do manuseio das espadas e tentou memorizar cada movimento que o instrutor demonstrava e logo em seguida tentava por si próprio. Este movimento chama-se corte transversal. É necessário ter noção sobre o alcance de sua espada, por isso quanto mais vocês praticarem e quanto mais familiarizados com sua espada e zona de ataque da mesma, melhor será o resultado. Seguindo com a explicação, vocês devem manter o punho firme num ângulo de 60 graus, e esperar o inimigo entrar no alcance. Fernando seguiu com um corte vertical que o instrutor descreveu. Ele sentiu que realmente havia muito mais poder no golpe do que apenas esfaquear ou cortar de forma aleatória. Impressionante pensar que realmente haveria tanta diferença apenas com algumas mudanças sutis. Após ensinar algumas técnicas de manejo da espada, o instrutor também mostrou algumas técnicas de postura e movimento adequados ao combate. Fernando tentou memorizar o máximo possível. De vez em quando durante as explicações ele praticava junto a Ronald, Noah e Lance. Infelizmente eles não podiam treinar com as garotas já que Emily e Kelly estavam na área de armas à distância, pois portavam arco e flecha, enquanto Carol estava sendo instruída na área de eixos, já que havia escolhido um lança como arma. Depois de algumas horas de treino exaustivo, já por volta das 13 horas o primeiro instrutor declarou o fim do treinamento do dia. O primeiro dia de treinamento está encerrado, o resto do dia vocês estão livres para explorar a fortaleza ou para fazer o que quiserem. Estejam aqui todos os dias no mesmo horário, lembrando que não cobraremos qualquer presença de ninguém, apenas quem estiver interessado em se fortalecer precisa vir aos treinos. Porém lembrem-se que depois do período de treino vocês estarão por conta própria caso não assinem um contrato com uma legião, e nossa Legião dos Leões Dourados não aceita lixo. Depois de dizer isso, o primeiro instrutor dispensou os recrutas. Logo Fernando se reuniu com os outros e começaram a conversar. Ufaia, achei que eu ia morrer. Se eu soubesse que usar uma lança era tão cansativo eu jamais teria escolhido essa coisa pesada. A aparência de Carol parecia lastimável, ela estava completamente suada e desgastada. Eu imagino que seja cansativo mesmo, o treinamento com espadas que são bem mais leves também foi exaustivo, eu imagino o quanto deve ser com essa lança pesada. Noah disse ao lado. Afinal, por que você escolheu uma lança, Carol? Estava claro que essa coisa é mais adequada para pessoas com um físico mais forte. Ronald comentou. Eu achei que seria mais segura uma arma comprida, não pensei muito nos detalhes na hora, agora não posso trocar de arma. Carol lamentou consigo mesma a escolha. Felizmente eu escolhi arco, com a ajuda da Emily eu tive muito mais facilidade em usar isso. Kelly do grupo de Noah disse alegremente. Hahaha, eu tive aulas de arco e flecha desde pequena, não é grande coisa, apesar de eu não ser uma profissional nisso eu tenho uma habilidade razoável. Emily disse de forma presunçosa para o grupo. Todos riram e ignoraram a atitude orgulhosa de Emily. Ei pessoal, para onde vocês vão agora? Noah de repente perguntou em direção ao grupo de Fernando. Eu estou morrendo de fome, talvez devamos procurar um lugar para comer ou voltar para o apartamento e preparar algo. Carol sugeriu. Como vamos comer sem dinheiro? Ah, é mesmo, Fernando, você pode usar a pulseira de armazenamento, que tal tirar nossas moedas já que mais ninguém aqui aprendeu a usar o item de armazenamento? Ronald disse em direção a Fernando. Os outros se animaram ao lembrar desse fato, logo Emily voltou a pedir indicações sobre como usar a pulseira, mas todos pediram que ele primeiramente retirasse as moedas para eles. Sem problemas, eu posso tirar as moedas para todos vocês, mas pelo que o instrutor disse, para treinar seu atributo de magia é necessário usar seu mana, é melhor vocês aprenderem isso o quanto antes. Fernando aconselhou seus amigos e passou algumas dicas enquanto removia as moedas dos itens de armazenamento de cada um. Obrigado, Fernando, você ajudou muito. Pessoal, vamos dar uma volta por aí, nos vemos depois. Noah e o restante do grupo 4 agradeceram e se despediram. Que tal irmos procurar um lugar para comer? Carol sugeriu novamente, parecendo faminta. Eu não sei se é uma boa ideia, ainda não temos noção do valor monetário de cada moeda de prata, será que temos o suficiente para passar o mês? Acho que o ideal seria pesquisarmos os preços de itens em várias lojas para termos noção disso. Apenas para o caso de alguém tentar nos enganar. Fernando disse depois de considerar a situação.
Desde que Fernando havia resolvido a questão mais cedo, todos da equipe 02 passaram a respeitar e considerar muito a sério a opinião dele em seus corações, por isso todos assentiram com essa análise. Eu concordo com você, mas eu estou realmente com fome, Carol disse enquanto fazia uma cara de triste. Vendo o rosto com beicinho de Carol, Fernando ficou imediatamente sem jeito e com alguma pena disse: Bem, acho que podemos dar uma olhada por aí então. De qualquer forma, eu tenho algumas moedas extras que recebi do prêmio, eu vou arcar com qualquer problema. Carol imediatamente ficou alegre com a resposta, ela deu um leve sorriso em direção a Fernando. Emily fez uma leve carranca de desgosto pelo fato de Fernando mudar de opinião tão rápido devido a Carol, enquanto Ronald não se importava com tudo isso, ele considerava Fernando alguém muito inteligente, por isso seguiria sua liderança. Enquanto o grupo caminhava para a saída do pátio de treinamento, eles avistaram a equipe 01 de Josh Norton. Fernando deu um sorriso frio ao ver o grandalhão Marcus. Com licença, acho que temos uma pendência para resolver. Fernando disse em direção às 4 pessoas. Ao perceberem quem era Marcus e Carol, fizeram uma expressão brutal, era o moleque que tinha feito eles serem humilhados antes. Até mesmo Josh Norton franziu levemente a sobrancelha. Inicialmente ele não se importava muito com o garoto, mas ao perder o primeiro prêmio do item de armazenamento para Fernando, ele passou a levá-lo mais a sério. O que é, seu merdinha? Tá querendo terminar o que começamos antes? Você teve sorte de me pegar desprevenido, dessa vez eu acabo com sua raça. Marcus rugiu em fúria. Fernando apenas lançou um olhar de deboche em direção ao homem, ele realmente temia esses caras antes, mas com o Anel Domus ele se sentia muito mais confiante de que poderia vencê-los diretamente. Eu não quero papo com lacaios lixo como você, eu estou aqui para falar com seu chefe. Fernando disse em tom debochado e de desprezo, ele geralmente não agia assim, mas Fernando odiava esses dois caras, ele não se importava de humilhá-los um pouco. Lacaio? Diga isso de novo, seu filho da mãe. Tanto Marcus quanto Carlos se irritaram com o insulto, ambos estavam prontos para partir para cima a qualquer momento. A discussão atraiu alguns curiosos das outras equipes, mas ninguém se aproximou demais e apenas observaram a discussão de longe. O que está vendo? Alguém está brigando? Pelos números do emblema parecem ser a equipe 01 e 02, será que estão lutando para ver quem é superior? De que adianta isso? As equipes são baseadas no talento. Além disso, a equipe 01 tem Josh Norton, que os executivos tanto elogiaram. Tanto faz, só tô interessado em ver porradaria, hahaha. Todos do grupo de Fernando ficaram surpresos e com medo por causa dessa atitude dele, porque ele estava provocando esses caras de novo. Eles tiveram tanta dificuldade em sair da situação da última vez e isso que tiveram a ajuda do pessoal da equipe 04, fora o fato de que apenas os dois grandalhões se envolveram. Se Josh e o outro cara loiro da equipe 01 ajudasse, eles teriam sérios problemas. Assim como Marcus estava prestes a avançar, um grito veio do lado. Já chega dessa porcaria. Eu já avisei vocês dois para não causarem mais problemas. Josh Norton disse em um tom frio. Ouvindo o que Josh Norton disse, tanto Marcus quanto Carol franziram a testa em desgosto. Eles realmente haviam concordado em Josh ser o líder da equipe, mas ele falar dessa forma com eles logo depois deles serem chamados de lacaios foi o mesmo que Josh concordando com Fernando. Isso foi um grande tapa na cara de ambos. Apesar de estarem rangendo os dentes de raiva, Marcus e Carol não falaram mais. Ao ver a atitude do primeiro instrutor mais cedo, eles sabiam que Josh era realmente importante para o salão. Eles não queriam ofendê-lo por nada. Viu só? Dois lacaios idiotas. Fernando sorriu largamente em direção aos dois homens. Você maldito. Marcus estava prestes a dizer algo quando foi interrompido por Josh. Diga logo o que você quer, que assuntos você tem para resolver comigo? Fernando queria irritar mais os dois brutamontes, mas com a indagação de Josh ele se conteve. Espero que você não tenha esquecido nosso acordo anterior, vim aqui cobrar as 20 moedas de prata pelo importuno que esses dois palhaços nos causaram. Ouvindo o pedido, Josh Norton não teve nenhuma mudança em seu rosto, ele já imaginava que se tratava disso, mas ele estava um pouco surpreso que o rapaz diante dele realmente teve a coragem de vir cobrar essas moedas. Tudo bem,
vocês dois me deem suas pulseiras de armazenamento para mim pegar a prata, vocês devem pagar pelos seus problemas. Josh em direção aos homens. Josh, se dermos todo o nosso dinheiro, o que vamos fazer? Carl estava hesitante, ele sabia que precisaria dessas moedas para se manter nesse mundo. Sobre a alimentação vocês não precisam se preocupar, eu tenho dinheiro suficiente, quanto a qualquer outra coisa, vocês podem se virar. Josh disse indiferentemente. Apesar da relutância e raiva, ambos acabaram entregando as pulseiras. Josh casualmente removeu as moedas de prata e as entregou para Fernando. Com isso o assunto está resolvido, vamos embora. Josh se virou e caminhou para longe, seguido de perto pelo homem loiro. Um dia eu vou pagar essa humilhação de hoje, garoto. Você e seus amiguinhos vão se arrepender, eu vou trucidar vocês todos. Marcus lançou uma ameaça em direção ao grupo e depois seguiu Josh junto a Carl. Fernando ignorou completamente a ameaça, eles já eram inimigos, ele não se importava em ofender esses caras ainda mais, se eles viessem atrás de vingança ele estava confiante em cuidar de ambos com seu anel Domus. A discussão e o desfecho surpreendeu os espectadores das outras equipes. O que é isso? Nem teve um soco sequer, que chato. O que será que houve entre essas equipes? Parece que eles fizeram algum tipo de aposta e a equipe 02 ganhou. Quem sabe, talvez seja porque aquele cara pálido da equipe 02 recebeu o primeiro prêmio antes. As pessoas em volta discutiram sobre o que pode ter havido. Enquanto isso, Fernando e sua equipe ignoraram os comentários alheios. Porra, Fernando, você realmente tem culhões, cara. Eu não imaginei que você ia provocar esses caras de novo. Ronald disse excitadamente. Isso me assustou demais, acho que você foi muito precipitado, não havia necessidade de provocar esse bando ainda mais. Emily disse ao lado, ela estava levemente pálida. Eu concordo, Fernando, devemos esquecer esse assunto, por favor não provoque mais esses brutamontes. Carol disse de forma melancólica, foi ela quem havia causado o início do conflito, ela estava muito arrependida de tudo aquilo. Independente do que fizermos, esses caras devem procurar problemas conosco no futuro, se é assim não me importo de irritá-los um pouco mais. Além disso foi prometido esse pagamento, se eu posso prejudicá-los e ao mesmo tempo me beneficiar, por que eu não faria isso? Enfim, esqueçam isso, aqui tem 20 moedas de prata, acho que deveríamos dar metade para a equipe de Noah e podemos guardar as 10 restantes para mantimentos da nossa equipe. Fernando sugeriu ao grupo. Acho que você deveria ficar com elas, Fernando, tenho certeza que Noah vai concordar, não precisa se importar conosco, foi você quem conseguiu esse dinheiro. Ronald disse. Isso mesmo, você deve ficar com esse dinheiro. Emily e Carol concordaram. Se o dinheiro é meu, então eu decido o que fazer, vou seguir com o que eu disse antes. Fernando disse firmemente, sem a ajuda de Noah e Ronald, quem sabe qual seria o resultado da luta de antes, apesar de vir de uma família humilde, Fernando não era alguém ingrato e mesquinho. Os outros queriam dizer algo, mas vendo a atitude decidida do jovem eles resolveram concordar com ele.